Olá, bem-vindo ao Ecocidade. Hoje uma edição especial. Vamos debater um assunto importante que teve ampla repercussão e que é considerado por muitos especialistas um dos mais severos desastres ambientais da história do país. Para analisar os impactos do que aconteceu na região de Mariana, em Minas Gerais, a gente recebe o doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento, o professor do Mackenzie, Eduardo Giansante. Professor, obrigada pela participação. Eu que agradeço, queria cumprimentar a todos que nos assistem por tomar mais conhecimento desse assunto que é tão importante para o país. E eu também recebo aqui no Ecocidade a Cláudia Visoni, que é ambientalista e agricultora urbana. Obrigada pela participação também. Obrigada pelo convite. E quem participa com a gente aqui também deste debate é a Mônica Pérez Menezes, que é geóloga ambiental sênior. Mônica, obrigada pela participação nesse programa especial. Muito obrigada pelo convite, espero contribuir aí com o meu conhecimento. Para começar aqui o nosso debate, professor Eduardo, dá para mensurar, né, o tamanho do dano ambiental causado nesse desastre? Todo meio ele tem uma capacidade de se regenerar, de se recuperar e de prestar um serviço ambiental. Então, se você tem um dano, por exemplo, eu tenho visto que os municípios eles estão comprando mais produtos químicos para tratamento, etc. Então, seria uma forma de você avaliar um dano que é mais palpável. Mas existem outros danos que é muito difícil você conseguir mensurar economicamente. Quais são eles? Por exemplo, o dano todo no ecossistema aquático do rio. Nós podemos dizer que com todo esse material que está em suspensão, que está impedindo a entrada da luz, logo da fotossíntese, da oxigenação das águas, e com isso os peixes estão morrendo. E segundo dados do IBAMA, já são 9 toneladas, né, de peixes que eles encontraram mortos aí às margens do Rio Doce, tanto ali no Espírito Santo, foram cerca de 3 milhões, mas 6 milhões em Minas Gerais é muita coisa, né, Mônica? É muito, é muito. Eu acho muito difícil a gente mensurar esse dano, ele é monstruoso, eu acho que isso não tem dúvida. E acho que já tem muita gente envolvida tentando mensurar, mas acho que a gente vai levar muito tempo para entender ainda o que foi tudo isso, né? É muito grande, né? Em termos das pessoas, as atividades, né, econômicas da região, vai ter um impacto nisso. Culturalmente, o que se perdeu de relação, um pouco mais em termos de ecossistema. Esse material que sedimenta é como se ele tivesse, entre aspas, cimentando o fundo do rio, que tem uma biota que é muito importante para manter todo o ecossistema aquático. Então, são danos muito grandes. Se, por um lado, alguns custos nós conseguimos levantar, por outro lado, não se consegue. E nem tudo pode se traduzir na linguagem do dinheiro, né? Assim, quanto vale uma vida, quanto vale uma espécie que se perde, isso é incomensurável e, assim, provavelmente nós que estamos vivos agora, a gente não vai ver essa situação se resolver antes da gente ir embora do planeta. Então, a gente está deixando uma herança aí para as próximas gerações que não estão dentro do nosso sistema econômico, que vão fazer suas opções lá no futuro. A gente está deixando uma herança muito difícil. Cláudia, então, esse processo de recuperação, no momento, ele não é possível? Eu não sou técnica da área, eu tenho, aqui tem pessoas mais gabaritadas para falar, mas o que eu tenho lido e ouvido é que, assim, não é uma coisa simples, não são 10, 20 anos. Eu cheguei a ver uma pessoa da Universidade do Espírito Santo falando em centenas de anos, né? Ok, e o Eduardo, o senhor trabalhou ali, né? Conhece bem ali o Rio Doce, o que o senhor acha? Olha, é possível você ter uma recuperação. Eu vejo o seguinte, uma ação que é bastante importante seria quem causou esse dano já se movimentar para fazer a dragagem do fundo do rio, tirar esse efeito de, vamos dizer, cimentação que eu estou dizendo que está ocorrendo. Isso seria fundamental que já se tivesse uma mobilização para acontecer. Agora, o rio Carmo, que recebeu essa carga poluidora enorme, ele se junta com o rio Piranga e forma um rio Doce. O rio Piranga não sofreu impacto. Os afluentes do Rio Doce também não sofreram impacto. Só os tradicionais de falta de coleta e tratamento de esgoto que nós estamos acostumados a ver no país afora. Mas sobrou o ecossistema, vamos dizer. Existe como se fossem sementes de ecossistemas
que vão propiciar a recuperação do Rio Doce. Mas nós nunca passamos por um grau de impacto tão grande como nós estamos vendo agora. Mas nós temos por onde começar a recuperar. Então, eu vejo que é essencial essa ação de evitar a cimentação do fundo do rio, fazer a dragagem. A gente vê até bois que estão atolados nessa quantidade de lama, pássaros, etc. Então, isso precisa ser feito já. Mônica, você tem grande conhecimento, né, nessa questão das barragens, a gente estava conversando sobre isso. Você acredita que é possível essa recuperação mesmo? E o que as cidades devem fazer também para evitar um tipo de desastre como esse, né? Olha, eu acho assim, é possível a recuperação, realmente assim, eu não tenho conhecimento exatamente da questão, eu estou vendo muito mais o que está na mídia, o que as pessoas estão falando, né? Eu acho que tem muito trabalho a ser feito, né? Assim, eu conheço mais o que é o rejeito, né? O rejeito é uma coisa que é gerada em qualquer mineração, qualquer atividade industrial gera um rejeito, né? A mineração, o rejeito, o que ele é na realidade, né? Você tem um minério de ferro, você precisa extrair o minério daquela rocha, né? Então você tem que fazer ali alguns processos físicos e químicos, né? Para você conseguir tirar o minério que é o que você quer utilizar, que todos nós utilizamos em tudo, nos nossos celulares que a gente troca todo dia, haja minério, né? E a gente acha que é bom ter um celular mais novo, Eduardo né? Tá com minério aí na mão dele. Pois é, tá com minério na mão dele. Então, mas assim, era bem usado esse minério. Tem muita coisa, eu acho que, né, que leva a ter a mineração, a ter o rejeito, a ter a industrialização, e tem, né? E cada processo industrial tem o seu rejeito com uma característica química diferente, né? Lá o que já falaram que tem metais, tem mercúrio, né? Então, assim, tem que pensar numa coisa para tentar melhorar essa condição aí que está no rio agora, está no fundo do rio e nas beiras também, nas margens, né? Que tem muito a ser feito, tem. Quanto às cidades, acho que assim, você falou, né, de prever isso. Eu acho que é impossível prever uma coisa desse tamanho. Jamais ninguém imaginaria. Existiu realmente um tremor, como eles falaram? Olha, eu não sei dizer. Assim, o que eu ouvi, assim, pode ter sido tremor, porque quando você abala, elas são estruturas conjuntas, lado a lado. Então, você abalou uma, então pode ser que isso tenha causado, né? Eu não sei dizer exatamente esse tremor. A própria experiência que a gente tem de grandes barragens, não de rejeitos, mas de água no país, que você está colocando uma massa muito grande de água onde antes não tinha nada disso. Então aí a geologia pode dizer melhor do que a gente que vai existir uma certa acomodação natural. Mas por isso que é mais importante ainda é você ter todo o monitoramento. Não é possível uma barragem desse porte, com todo esse potencial de dano que nós estamos vendo, dano social, econômico, ambiental, terrível, ser fraco. Uma coisa muito fraca em termos de monitoramento. Não é possível. Hoje a gente detém técnicas para você monitorar a barragem, para você fazer alerta. Como é que pode as pessoas voluntárias que saíram correndo avisando as pessoas, tirarem aquela diretora que tirou as crianças da escola? Isso precisa ter um sistema de alerta muito bem feito. Isso nós conhecemos, nós temos possibilidade de fazer isso. Nós não precisamos deixar que aconteça uma tragédia desse porte. E, Cláudia, as primeiras apurações, né, elas indicaram que uma série de ações preventivas elas poderiam ter sido realizadas. Na sua avaliação, também faltou essa ação preventiva da mineradora, até por parte do município, de todos os órgãos envolvidos na realidade? Olha, faltou o básico do básico, que é um sistema de alarme, que seria uma coisa muito barata e que esses dias saiu na mídia que uma empresa de consultora, uma consultoria teria oferecido todo um sistema, tanto para Vale quanto para Samarco, que foi desprezado por ser caro, né? Então eu acho que está no momento, aí não é só no Brasil, mundialmente, mas no Brasil sobretudo, de os economistas, administradores de empresas e gestores públicos colocarem na mesa todas as cartas. Então, assim, e os custos ambientais envolvidos. As contas estão sendo feitas erradas, né? Insuficientes. Existe esse conceito de externalidade, né? O que aconteceu foi uma externalidade. Então, a externalidade são efeitos causados por uma atividade econômica fora da sua atividade fim. Né? Então, a mineração... Que prejudica a sociedade, o ambiente como um todo. A mineração não lida com peixe, mas acabou destruindo um ecossistema inteiro. Né? Então, a vida econômica das pessoas. Exatamente. Inclusive lá onde o Rio Doce chega no mar, que eu tive a oportunidade de conhecer, é muito bonito. Os pescadores lá
Perderam o ganha-pão. Perderam o ganha-pão, os locais de turismo, até quem ia fazer surf, já que o Brasil hoje é uma das potências, né? Até isso se perdeu. Mas como é que pode? Então, isso não está entrando nas contas. E assim, eu que sou ambientalista já faz alguns meses que pararam de rir da gente, mas em geral riem da gente. Quando a gente questiona o modelo e questiona as cadeias produtivas e tudo mais. E existe uma concepção que é muito forte no Brasil, que meio ambiente é um assunto menor para ser pensado depois. Primeiro a gente vai conquistar um desenvolvimento econômico XYZ, depois a gente vai começar a pensar. Só que na verdade é o contrário, porque a riqueza, a base da riqueza de uma sociedade são os recursos naturais. Agora a gente está vendo isso que o professor citou, os pescadores que perderam emprego, o turismo que acabou, a cidade que está sem abastecimento de água, e aí? Mônica, isso serve como um alerta, né? O recado foi dado pela própria natureza. Não, eu acho assim, uma coisa que a Cláudia falou que eu acho que vai muito bem, eu acho que a gente, em geral, né, pensa muito na economia e a questão socioambiental é a que fica para depois. Principalmente quando você conversa num momento de crise, onde a gente está hoje, você sempre acha que você pode cortar das suas políticas sociais e ambientais, né? As econômicas não. Você tem que continuar tendo um lucro, então onde eu vou cortar primeiro? Né? É a questão ambiental e a social. E isso é um problema, não é só no Brasil, mas o Brasil é muito assim. O Brasil é um país que, óbvio, tem mais dificuldades econômicas, então corta mais fácil. E o lado social no Brasil é muito importante. E o ambiental, eles estão muito ligados, né? E a consultoria que eles deixaram de fazer não chega nem perto da multa que foi aplicada agora, né? Então, vamos imaginar, se você tivesse um sistema de monitoramento, como é fiável tecnicamente, não é caro, que você gastasse com esse sistema, com um sistema de alerta mínimo, alto-falantes, sirene, quanto que você iria gastar num empreendedor desse? 4, 5 milhões para você investir, no máximo. Quanto que você vai gastar no ano para manter isso daí? 100, 200 mil reais? O que é isso perante esse dano ambiental todo que está tendo? As pessoas também estão perdendo emprego. O que vai ser? Então, não são... essas contas realmente é uma contabilidade antiga, burra, insuficiente. Nós temos que levar em consideração, o termo técnico realmente é esse, todas as externalidades que estão envolvidas e os riscos. A gente na engenharia, eu sou engenheiro civil, a gente sabe que toda obra ela tem um risco e é o seguinte, se você tem um risco grande, potencial, um grande impacto, como é o caso, você precisa ter aquele teu plano de emergência que vai abordar tudo o que tem que ser feito. E eu vejo também, por outro lado, a questão dos municípios, eu vejo essa correria, né? Coitados dos municípios, tudo bem, não tem água. Mas olha, a nossa legislação, pela Lei 11.445 de 2007, diz que os municípios precisam ter o seu plano de saneamento e lá o seu plano de emergência e contingência, para que ele tivesse estruturado para dar uma resposta pronta em relação a uma tragédia como essa. E não sair correndo de uma maneira pouco planejada, pouco estruturada. Aí a gente viu até briga da população subindo em caminhão para pegar água. Não pode ser assim. Eu vejo, por um lado, nós estávamos comentando aqui, que existe legislação a legislação de saneamento, existe legislação ambiental, existe até o Plano Nacional de Segurança e Barragem, a Lei 12.334 de 2010, quer dizer... Pelo menos isso, graças a Deus, legislação nós temos. Então, está na hora de nós avançarmos na gestão e aplicarmos isso daí. Bem, no próximo bloco eu quero saber mais sobre legislação aqui no país. Chegamos ao final da primeira parte deste Ecocidade Especial, debatendo o desastre ambiental que aconteceu na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Voltamos logo após o intervalo. Até já! Ecocidade de volta. Hoje o tema do debate é o desastre ambiental ocorrido no início de novembro na cidade mineira de Mariana. Comigo no programa o doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento, professor do Mackenzie Eduardo Giansante, Cláudia Visoni, que é ambientalista e agricultora urbana, e a Mônica Pérez Menezes, geóloga ambiental sênior. No último bloco a gente saiu falando um pouquinho de legislação, então vamos começar
falando sobre a legislação brasileira. Ela é tolerante demais? A gente viu nesse caso aí o que aconteceu, né? Bom, eu vou tomar a liberdade de usar aqui o meu mineral com plásticos, né? E ler algo que é bastante interessante. Se alguém for preguiçoso demais para manter sua barragem em condições adequadas, não fazendo a manutenção, caso a barragem se rompa e todos os campos forem alagados, então aquele que ocasionou tal problema deverá ser vendido por dinheiro, e o dinheiro deve substituir os cereais que ele prejudicou com o seu desleixo. Claro que nós já somos mais civilizados, nós não vamos vender, né? Isto aqui, nós estamos falando do Código de Hammurabi, 1780 anos antes de Cristo, né? Então, nós estamos falando de um código que existe praticamente há 3.800 anos. Então, lá já estavam dizendo, olha, quem provocou o dano que tem que ser o responsável por corrigir esse dano. Claro que a nossa legislação hoje ela não se baseia mais nisso aqui. Nós temos, como eu disse antes do intervalo, a Lei 12.334 de 2010, onde todos os pontos estão colocados, inclusive quem é responsável por o quê? Pelo licenciamento ambiental, pela fiscalização, que tem que ser tanto estadual quanto federal. E, Cláudia, nessa questão, a nossa legislação é tolerante demais, porque a gente tem muitas outras barragens aqui no país, né? E a gente sabe, falaram sobre alvará vencido, a licença estava vencida, estava mesmo? Qual a situação das outras? Eu não sou da área técnica, né? Então, o que eu tenho visto por aí é que são mais de 600 barragens semelhantes no país. Na última classificação de risco, essa que rompeu nem era das mais arriscadas, né? Então, devem existir outras situações de risco que pouco está se falando, e o que me preocupa muito é um movimento no Legislativo Federal e do Estado de Minas, não no sentido de tornar a legislação mais rígida, mas no sentido de abrandar as leis. Então, assim, a gente está aproveitando um momento, as exigências ambientais. A gente está aproveitando um momento de catástrofe para, em vez de fazer o caminho de tornar essa atividade mais segura, a gente está fazendo o caminho de tornar essa atividade mais confortável para quem está fazendo tudo errado. Estão aproveitando de um desastre ainda para piorar a situação, aparentemente, Mônica? Então, na realidade, eu acho que tudo isso, a legislação brasileira, ela é boa, né? Eu acho que, assim, tem as suas nuances, mas a gente tem legislação. Tem lacuna? Tem. A gente compara o Brasil com outros países, o Brasil não está tão aquém. É um dos poucos países que tem na Constituição brasileira um capítulo sobre meio ambiente. A gente tem uma lei de crimes ambientais muito boa. Entendeu? Agora, o Brasil falta o quê? Controle dessa legislação e quem controle? Falta fiscalização. Falta fiscalização, mas falta gente hábil, técnica boa, que possa chegar numa área e entender que aquilo é um problema e que possa realmente fiscalizar. Então, a gente tem um problema também de falta de pessoas nesses órgãos públicos, né? Capacitação de pessoas, formação de pessoas para trabalhar nisso. Porque o problema é grande. Eu acho assim, a problemática é muito grande, a gente precisa de muita gente. Minas Gerais, a quantidade de mineração que tem em Minas Gerais, a gente precisa de muita gente para poder fiscalizar isso e garantir que a população está segura, que não vai ter um risco, né? Épocas de crise econômica, como nós estamos vivendo, é interessante perceber que existem países onde a legislação ambiental também avançou, eu concordo que a legislação brasileira é boa, e criou até um setor na economia que vive dessas questões ambientais todas. E foi um incremento para a economia. Então, gerou mais empregos, mais ONGs trabalhando, mais pessoas interessadas. Então, o Brasil, eu tenho muito claro, eu tive a oportunidade de trabalhar também em vários outros países, inclusive no deserto do Saara, eu tive agora mesmo em Israel, vi o que é deserto também. Então, o Brasil é um país muito rico em termos de natureza. Sempre foi abundante. Por ser abundante, a gente desprezou. Então, agora, infelizmente, com todos esses desastres que nós estamos vendo, de uma certa forma é um desleixo, porque existe a técnica para a gente poder atenuar esse risco. Ela está aí, está disponível. Então, agora nós temos que pegar e começar a avançar cada vez mais com o setor de meio ambiente, de recursos hídricos. Nós estamos falando, a crise de recurso hídrico não está superada, ela é muito grave. Essa questão, semana que vem, está se discutindo o COP21, mudança climática tem implicações em todos os ecossistemas. Então, nós precisamos ter mais gente trabalhando com essa questão, recuperar o ambiente. Nós temos um desafio muito grande no país. É recuperar a Mata Atlântica, é recuperar os rios
poluídos em praticamente todo o país por causa de falta de coleta e tratamento de esgotos. Em geral, se fala que é melhor consertar o telhado quando não está chovendo, né? E o Brasil desperdiçou aí dias muito ensolarados em que os nossos telhados poderiam ter sido consertados, e agora a gente está numa crise econômica, junto com uma crise ambiental, junto com uma crise política institucional. É um momento muito difícil. E a gente vai ter que trocar a roda do carro, consertar o telhado, tudo isso. Então, assim, é um desafio grande. E, assim, é muito importante se olhar para as bordas, né? O professor Eduardo comentou essas sementes de ecossistema que estão nas nascentes, nos pequenos rios que compõem aí a bacia do Rio Doce. A gente vai ter que levar a sério o que não foi feito até agora, que é o saneamento, parar de jogar esgoto, parar de jogar irregularmente rejeito de indústria, parar de desmatar. Então, acho que é necessário um pacto. Um setor só não vai dar conta. Isso que eu ia falar, não passa só pelo poder público, não, né? Mas eu acho que faltam políticas públicas também, né? Assim, a legislação a gente tem, assim, políticas públicas que façam que a população se envolva realmente, né? E que todo mundo seja responsável. Porque as empresas são responsáveis, o governo é responsável, a população é responsável. Então, a gente tem que se envolver. E tem países que já têm políticas públicas e está todo mundo envolvido naquilo. Então, a primeira vez que você assinou, que você está participando, você faz uma coisa, talvez não seja ideal, mas que a coisa é melhor. Né? Eu me lembro, desde a Constituição de 88, né? Que lá se colocou muito a Constituição cidadã, de participação. E a gente que tem tido a oportunidade, inclusive eu andei pela Bacia do Rio Doce fazendo as audiências públicas sobre os planos de saneamento, a gente vê que a participação, a mobilização social, tomar conhecimento do que precisa ser investido em saneamento, coleta, tratamento de esgoto, o que precisa ser investido na questão de resíduos sólidos, da revegetação para proteger mananciais. O coitado do Rio Doce estava com uma vazão baixíssima. Tudo bem, foi uma estiagem excepcional, mas ficou muito claro lá que toda essa devastação que foi feita nessa região da Mata Atlântica, ela foi terrível. Ela acentuou mais ainda os efeitos da falta de chuva. Então, conhecimento nós temos. Nós vamos envolver mais a sociedade, ter mais pessoas aptas trabalhando nisso. Seria até uma forma da gente, como dizem os economistas, alavancar a nossa economia, né? E informar a população, né? Eu acho que o Brasil peca muito por isso, né? A gente acha, não, isso aqui nem interessa, a pessoa não vai entender, né? O que é barragem de rejeito? Vou explicar que ele mora numa região que tem tantas barragens, mineração. Eu acho que a população é capaz, sim, de entender. Se você explica, entendeu? Eles são capazes de entender e de ajudar nessa gestão, porque ela é uma gestão integrada. A região agora, eu acho, do Rio Doce tem que ter uma política pública integrada. Todo mundo tem que estar junto. Não adianta fazer as coisas separadas. Mobilização, social, conscientização. Né? E lá mesmo, na Bacia do Rio Doce, eu tive experiências de conversar com saneamento com a população. Eu fiquei surpreso muitas vezes pelo grau de conhecimento que eles já tinham. Porque antes de nós apresentarmos os déficits, os problemas de saneamento, nós perguntávamos para a população. Eles se manifestavam por meio de cartazes, várias coisas, e a gente via muito bem. Eles falavam do problema do lixo, do problema de tirar a vegetação de mananciais, problema de boi dentro da água, problema do pessoal estar nadando e fazendo suas necessidades nos rios que eles bebem a água, recebendo esgoto. Então a gente percebe que, nesse sentido, a conscientização também avançou e que nós precisamos aproveitar esse potencial. E acho importantíssimo a construção participativa das políticas públicas, porque assim, essa especificamente é uma região muito tradicional do país, existem grupos que estão lá há centenas de anos, que conhecem muito bem a região e às vezes uma solução vinda de cima para baixo, sem conhecer muito a realidade local, sem se articular, sofre boicote ou não é adequado, ou num pequeno detalhe ela é falha. Vou dar um exemplo que nem é do Brasil, um exemplo da África, em que, para se controlar a malária, se distribui mosquiteiros banhados em inseticidas. Só que o problema maior daquela região, percebido, não é a malária, é a fome. Então, as pessoas usam
os mosquiteiros com inseticida para pescar, e aí elas contaminam os rios. Então, é um exemplo de que, às vezes, um pequeno detalhe que não está no campo de visão de quem está elaborando a política, mas faz parte do dia a dia de quem está ali naquela comunidade, precisa ser levado em conta. As ações que eles fizeram após todo o desastre, vocês concordam que foram ações insuficientes, que a ONU criticou absurdamente, não só o governo brasileiro, mas também o estado de Minas Gerais, o município e a mineradora, né? Houve demora, sim. E até as medidas que foram tomadas, por exemplo, eu estava vendo essas barreiras que foram colocadas na foz do Rio Doce. Essas barreiras, elas são efetivas quando você tem realmente petróleo, de óleo, que é mais leve que a água. Agora, argila, né, que está em suspensão, isso ela nem tomou efeito, nem tomou efeito. Então, realmente houve demora, sim, houve demora do poder público, tá certo? E vamos dizer o seguinte, eu vejo que se nós queremos e nós podemos recuperar, eu não sou pessimista não, nós podemos recuperar sim, mas é isso, é pegando os trechos de rios que não sofreram esses problemas, é pegando os contribuintes e vamos trabalhar com revegetação, porque se somaram-se efeitos, uma estiagem terrível, baixíssima vazão do Rio Doce e veio essa, eu acho que Noé não sentiria... Jamais imaginaria, ele não estaria pronto. Um dilúvio de lama. Coitado do rio. Cláudia, para você foram insuficientes as ações? Eu acho que foram insuficientes, eu acho que demoradas, então assim, e tem setores do governo que eu ainda não vi a reação. Assim, o Ministério do Meio Ambiente demorou acho que uns 10 dias para emitir um primeiro comunicado, né? Ali a região atingida, ela tem muitos pequenos agricultores, muitos pequenos pecuaristas. Eu ainda não ouvi uma manifestação do Ministério da Agricultura sobre como essas comunidades, como é que elas vão enfrentar isso daí. Tem um plano, orientação. Não tem orientação, não tem plano B, C, Z, nada. E já passou bastante tempo, quase um mês e nada. Para você também, Mônica? Eu acho assim, além de tudo isso mudou a vocação dessa região, né? As atividades, as pessoas vão ter que se repensar, a região vai ter que se repensar. Isso é muito sério, né? Muito grande, né? Não é uma região pequena, né? Foram 500 quilômetros, né? Chegou no mar, né? Tem gente que fala que vai chegar em Abrolhos, ou está chegando em Abrolhos. Chega em Abrolhos ou não? Não sei. Eu realmente não estudei, né? Há uma possibilidade pelas correntes marítimas, né? Agora, de novo, se acreditando em toda a capacidade de assimilação do mar. Claro. Até quando? Né? Até quando? Então, eu vejo o seguinte, se você pegar os países do Mediterrâneo do Norte, você não pode lançar esgoto. É proibido. Itália, França, você não pode lançar esgoto no Mediterrâneo, você não pode lançar lixo, porque ao longo da história já foi lançado muito. Então, se tem um cuidado lá com o Mediterrâneo, o Mare Nostrum, né? Mas até que ponto os nossos mares aqui, com suas correntes, é natural, porque a corrente que aqui do Brasil, que ela está indo para o norte, ela predominantemente é por aí, mas até que ponto, né? Quer dizer, nós não somente não cansamos de jogar esgoto sem tratamento nos rios e vamos continuar fazendo isso no mar. Olha, o nosso debate aqui foi muito importante, muito interessante. A TV Câmara vai continuar, né, discutindo, debatendo os impactos, né, da tragédia, do desastre ambiental que aconteceu na região de Mariana, em Minas Gerais. Eu queria que cada um de vocês deixasse um pensamento final, um alerta, alguma coisa para abrir os olhos de quem está assistindo em relação a tudo isso que aconteceu. Vou começar com a Cláudia. Eu acho que já está passando da hora da gente levar a sério as questões ambientais. Assim, não precisa nem explicar muito, né? Os ecochatos já vêm falando aí há muito tempo e sendo ridicularizados. Acho que está na hora da gente pensar com mais seriedade. Eduardo? Eu vejo o seguinte, o planeta, mesmo sendo engenheiro, né? O planeta não é somente nosso que estamos aqui, é de quem virá para frente, é que nós nem temos ideia. Hoje, nós temos um cesto de técnicas disponíveis
que pode ajudar efetivamente a resolver uma série de questões que estão colocadas aí. Por que não? Está ao nosso alcance, basta querer. Agora o seu, Mônica. Bom, eu penso assim, como geóloga, às vezes assim, eu sempre tive a culpa do geólogo de ser o explorador, né? Sempre que eu virei ambientalista, tentei trabalhar na área ambiental por causa disso, né? Porque eu acho que assim, mesmo sendo geólogo, a gente pode fazer uma coisa com mais consciência, né? E pensando nas pessoas, pensando no meio ambiente. O social para mim é muito importante, né? Porque tudo passa pelas pessoas, né? Então eu acho que, de uma forma geral, a gente tem que pensar mais nisso, né? E eu acho que tem que ter políticas públicas integradas e que todo mundo tem que estar, as pessoas têm que estar abertas a participar, né? Acho que às vezes a gente critica muito o outro lado e não vê que todos nós temos uma culpinha em tudo isso, entendeu? Então acho que tem que ter uma consciência mais geral, entendeu? Eu acho triste, desejo muita sorte para o pessoal dessa região, porque eu acho que vai precisar de muita coisa ser feita daqui para frente por todos eles. E mais uma vez, muito obrigada pela participação dos três aqui no Ecocidade. E o programa, nesta edição especial, fica por aqui. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados, torcendo para que os efeitos ambientais dessa tragédia sejam reparados o mais rapidamente possível. Obrigado por sua companhia e até a próxima semana. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.